Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Peralis. Hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre segurança de dados. Falaremos sobre a importância de proteger seu banco de dados e a arquitetura do IBM Guardium. Abro nossa apresentação com uma pergunta que, apesar de ter respostas óbvias, por que proteger seu banco de dados? Então, ao invés de eu dar as respostas óbvias, que é perda de credibilidade, perda a exposição da marca, perda financeira, então quero passar para vocês alguns dados recentes de pesquisa sobre o impacto de perda de dados e também algumas leis brasileiras que impactam quando uma empresa ou um órgão deixa vazar dados. A PwC lançou recentemente, em 2015, uma pesquisa sobre o ano de 2014 em relação à segurança da informação. E ela constatou que teve um aumento muito grande, foi um dos maiores aumentos de um ano para o outro, que foi de 48% no número de incidentes da segurança da informação. E para espanto de todos, apesar de todo mundo pensar que o roubo de dados vem de fora do perímetro, vem de ataques de hackers, por exemplo, ou de nações estrangeiras, a maior fonte dos roubos de dados, constatado pela PwC, foi interna. Então, são funcionários, ex-funcionários e terceirizados. São justamente as pessoas que têm acesso privilegiados aos bancos de dados. Para quem quiser ter mais acesso aos dados da pesquisa, deixo o link para vocês poderem explorar mais os dados contra as informações sobre a pesquisa. Aqui então é um gráfico que mostra da onde que veio a principal fonte de roubo de dados. Então está aqui Current Employees, que são os funcionários atuais, Former Employees, funcionários, ex-funcionários. Ok? Além disso, além daqueles motivos óbvios, o segundo ponto que eu vou mostrar para você mostra que o aumento significativo de roubos de dados. E agora outro ponto que às vezes não é de conhecimento de todos, sobre as leis vigentes. A primeira que eu queria chamar a atenção é a Lei 9983, de 14 de julho de 2000, que é uma alteração no Código Penal, que ela tem dois pontos muito interessantes. O primeiro é que ela prevê pena de 2 a 12 anos para um funcionário autorizado ou fazer inclusão, alteração de dados em um banco de dados da administração pública, e em pena de 1 a 4 anos se ele divulgar esses dados sigilosos da administração pública para outras pessoas não autorizadas. Então, essa é a primeira lei, que então os nossos dados já estão protegidos por lei, os nossos dados da administração pública, e tem pena para isso. O decreto 8135 de novembro de 2013, sancionado pela Dilma. Esse decreto veio logo após a espionagem do Snowden, após os vazamentos da Petrobras, e ela diz que todo o sistema do âmbito federal tem que ter auditoria para garantir a confidencialidade e integridade dos dados. Depois tem algumas outras normas que várias empresas brasileiras têm que seguir, por exemplo, a PCI para quem trabalha com cartão de crédito, IPA para banco e SOX para algumas outras empresas que trabalham com dados também confidenciais. Além do Marco Civil, que foi aprovado em 2014, que tem um texto bem direcionado para que os dados sejam protegidos, auditados, ok? Além disso, deixo também aqui para quem tem interesse, o TCU está em sua quarta edição sobre o Manual de Boas Práticas, como que as empresas do âmbito público devem fazer a gestão dos seus dados. E nela ela está as recomendações bem claras e diretas que os bancos de dados devem ser auditados, protegidos, tanto para acessos de desenvolvedores, tanto para acessos privilegiados, que, por exemplo, os DBAs. Então, por esses motivos, tirando os motivos óbvios, então por força de lei, de obrigação, de normas e também pelo aumento crescente no número de incidentes de roubos de dados, fica claro a importância de nós protegermos os nossos bancos de dados. Agora eu vou entrar no Guardium, que é interesse de todos saber como que o Guardium funciona e se ele pode ajudá-los a cumprir essas leis, essas normas. Primeiro ponto, o Guardium sim identifica usuários locais e remotos
que acessam o banco de dados, tanto usuários privilegiados quanto usuários não privilegiados. Ele identifica a localização dos usuários, então o cliente, o IP dele, o nome do usuário e também o destino-fonte. E quais operações que ele está fazendo, se é uma operação de SQL com sucesso, um SQL com erro, uma tentativa de acesso, então toda operação ele identifica e loga para você. Ele emite alertas, caso seja uma operação que você definiu que entenda como risco, ele registra o log daquela operação e, se necessário, ainda para ser preventivo, ele pode colocar em quarentena ou quebrar aquela conexão. Além disso, o Guardian também trabalha como uma funcionalidade de Vulnerability Assessment. Ele verifica se seu banco de dados está vulnerável ou não, conforme as boas práticas de segurança mundial, que é a CVE, CISST. Então, se ele vê que tem uma porta default configurada ou um objeto como public, ele vai alertá-lo nesse relatório. Falando um pouquinho da arquitetura do Guardian, o Guardian ele não é de maneira nenhuma invasiva, ele não é inline, ele não intercepta nada via rede. Tudo que acontece no banco de dados vindo de forma remota ou local, ele vai enviar essa informação para o collector. Esse collector vai ver se só loga o dado, se ignora o dado e também, se tiver alguma política para aplicar, ele retorna o dado para o STAP e aí ele vai aplicar aquela política. Dessa forma, todo o processamento fica externo ao banco de dados. Nós vamos ter só clientes burros dentro dos servidores, que tudo que acontecer no sistema operacional ele vai mandar para o collector fazer a análise. Então, com isso, eu consigo pegar tanto acesso local, quanto acesso remoto, tanto acesso de usuários privilegiados e não privilegiados, atendendo todos os pontos da auditoria. O Guardian, um dos grandes pontos fortes dele, ele monitora mais de 11 tipos de SGBDs, como Oracle, SQL Server, DB2, Postgre, MySQL, Informix. Ele não requer mudança de infraestrutura, então você não tem que mudar seu switch, sua rede para adequar ao Guardian. Ele monitora, como a gente já falou, tanto acessos locais quanto remoto, tem um baixíssimo impacto de performance. O cliente é burro e o cliente é single thread, ou seja, se dados, vamos supor que deu um pane no STAP, que é o cliente, mesmo assim ele vai consumir no máximo um core. Se você tiver, por exemplo, 10 cores no seu banco de dados, ele vai consumir um core, porque ele é single thread, mas a média é de 2 a 3%, ok? Então ele não tem impacto de performance, muito diferentemente dos auditorias locais de banco de dados, que em média consomem de 30 a 40%. Arquitetura escalável, então você pode ter um ambiente tanto pequeno, e quanto você for aumentando, você vai escalando da forma horizontal. Ok? Aqui nós temos a figura do Guardian, onde a gente vai instalar o STAP, que é o cliente no servidor. Ele vai mandar tudo para o collector, e o collector vai fazer o processamento daquela informação, vai fazer o parser, o analyzer e o logger, ok? E se tiver alguma regra para aplicar, ele volta de forma, ele não espera essa volta. Então tem gente que pergunta, ele tem que esperar alguma resposta? Não, tá? O comportamento padrão dele, ele vai processar normalmente aqui a requisição do banco de dados, enquanto o collector está processando de forma paralela a informação enviada por ele. O Guardian também contempla no seu módulo VA Advanced o CAS, que ele vai fazer também o monitoramento e a auditoria dos componentes que estão externo ao banco de dados, mas que impactam o banco de dados. Por exemplo, variáveis de configuração do sistema operacional, scripts de manutenção de banco de dados, arquivos de backup, ok? Então esse módulo ele vai fazer essa proteção do periférico do banco de dados. Política de segurança e logging. Então, qual a identificação que o Guardian faz e que é demandado pelas auditorias? Onde, quem, o que, quando e como. Então, onde o IP do cliente, o IP do servidor, quem, o usuário de banco de dados, o usuário de sistema operacional, o usuário de aplicação, o que, qual o banco de dados, qual o nome do objeto, qual o nome da coluna, quando, dentro de qual o horário que ele fez aquela solicitação, quanto tempo ele ficou naquela sessão, disparando aquela solicitação,
e como, né, a instrução SQL que ele executou, se foi um SQL exception, se foi um SQL com sucesso, se foi um SQL error, ele vai logar todo aquele acesso que ele fez no banco de dados. E vai tomar alguma ação. As ações possíveis é logar, é auditar, depois ele pode enviar alerta via e-mail, por exemplo, e num acesso, uma ação mais preventiva de todas aí é fazer a quebra da conexão ou colocar aquele usuário em quarentena. Vulnerability Assessment é um módulo que vocês podem utilizar com o Guardian para fazer o quê? Para verificar como o seu banco de dados está configurado, se está configurado de forma segura, de acordo com as melhores práticas do mercado, que é o CVE, o CIS e o STIC. E com isso você vai ter uma nota, aqui está o relatório, e vai descrever ponto a ponto o que você tem que melhorar nessa configuração do banco de dados. Sua nota é de 0 a 100%, nesse caso aqui, nessa amostra, esse cliente, esse servidor aqui tirou apenas, passou em 21% dos testes que ele foi testados. Então, ele vai, por exemplo, aqui no Oracle, ele está falando que você não colocou um limite para variar o DBA Profile, feed, login e tempo. Então, o usuário pode ficar tentando 1000 tipos de senha até conseguir o acesso naquele servidor. Ok? Quarantine e Terminate são as ações possíveis. Então, você pode especificar, por exemplo, se alguém fez um acesso suspeito para cortar o acesso dele temporariamente. Você pode desativar um IP ou uma instância um usuário também por um tempo determinado. Então, puxa, desse IP aqui está havendo muita conexão suspeita, ou esse usuário está fazendo conexão suspeita, então vamos cortá-lo temporariamente o acesso dele. E muito utilizado, então, também às vezes para comportamentos suspeitos, né? Então, se um usuário, um IP, ele está acessando o banco, acessando objetos sensíveis de forma suspeita, você pode fazer o terminate ou colocar o usuário em quarentena. Quem utiliza o Guardian? O Guardian, ele, pela consultoria Forest Wave, foi classificado como o melhor software de proteção de banco de dados de todos os existentes do mercado. E o Guardian, para curiosidade de todos, ele foi comprado pela IBM em 2009. Então, originalmente ele foi feito para auditar bancos de dados Oracle e com o tempo ele foi contemplando todos os bancos de dados, por isso que ele é um ambiente heterogêneo. E o banco, com isso, né, assim como ele consegue auditar diversos SGBDs, o Guardian é utilizado nos 5 maiores bancos de dados do mundo, 2 das 3 maiores empresas de varejo do mundo, 4 das 6 maiores empresas de seguro do mundo e top 10 instituições financeiras europeias. Então é um software muito consolidado, que já tem tempo de mercado e utilizado em soluções que têm arquiteturas robustas. Para interesse das pessoas mais técnicas, vou falar um pouquinho agora da arquitetura do Guardian. Então, aqui se vocês observarem, nós temos uma figurinha de uma solução que pode ser tanto pequena como robusta. Uma pequena, por exemplo, eu tenho 4 servidores de banco de dados, aqui meus servidores de aplicação, e o collector auditando, recebendo todos esses dados, fazendo auditoria. Feito isso, uma vez por dia, por exemplo, a gente configura para ele fazer uma carga no aggregator. E se você tiver outro data center, ele vai fazer outra carga. Para que serve o aggregator? Então, consolidar todos os dados que eles estão auditando. E o collector vai fazer a análise em tempo real de todos os dados, todos os acessos que estão acontecendo no banco de dados. Então, eu posso ter um ambiente complexo que o Guardian ele vai conseguir atender, e mesmo que esteja em data center ou localização diferente. Então, vamos ver mais a fundo a função do collector. Então, o collector, ele recebe dados das atividades do banco de dados a partir do STAP. Então, o STAP é aquele cliente que a gente viu que fica instalado no servidor de banco e ele manda para o collector. Então, as atividades que é enviado para o collector são analisadas e as aplicadas pelas 3 ações possíveis, né? Login, alerta e quebra de conexão. Então, um sinal, se for, por exemplo, enviar um alerta para colocar em quarentena, o Guardian, o collector vai enviar para o STAP vai aplicar aquela ação. Ok? Então, aqui a gente tem 4 políticas de exemplo. Para dados de inventário, a ação é apenas logar. Para dados tipo Sale é para logar full details. Para dados sensíveis é para enviar alerta. E para usuários desconhecidos você termina a conexão. Então esses são os alertas, as ações possíveis que o
collector vai tomar, ok? Então, o collector, só para a gente resumir, é aonde vai processar em tempo real todos os dados auditados e vai tomar ações dependendo das regras e as políticas de configuração definidas para aqueles bancos de dados. O aggregator, o papel dele, ele vai ser um repositório central, então ele vai receber dados de diferentes collectors e você vai ter uma visão corporativa do seu ambiente. Então, muitos, poxa, eu tenho que ver como está no Data Center 1 meus dados, depois tem que ir no Data Center 2. Não, você consolida todo num único repositório e nesse único repositório você faz as suas políticas de auditoria para verificar se tem algo não compliance ou um acesso que não está sendo confiável, suspeito, então você consegue olhar de forma centralizada e corporativa. Então ele não vai fazer análise em tempo real, ele vai servir apenas para consolidar e você executar seus relatórios. Central Manager geralmente você utiliza junto com o próprio aggregator. Ele vai gerenciar os collectors, então ao invés de você definir uma política de segurança em cada collector, que daria muito trabalho, você define o Central Manager, ele replica para os collectors. Você cria um usuário, ele replica para os collectors, tudo você faz no Central Manager. Então o trabalho dele é facilitar a administração de vários collectors. Você instalou um módulo, ele vai replicar para todos os collectors. Você instalou um patch, ele vai replicar para todos os collectors. Ok? E nele também você define os seus relatórios de auditoria, que também vai estar replicado, né, para todos os collectors e aggregators gerenciados. Aqui uma figurinha que também demonstra o aggregator, o Central Manager. Então aqui no meu collector 1, collector 2, 3, 4, eu estou enviando todos os dados para o meu aggregator Central Manager, que depois eu vou rodar meus relatórios, e o Central Manager está fazendo a sincronia para fazer a atualização. Por exemplo, se eu criar uma nova política, ele vai aplicar essa política para todo mundo. Então dessa forma, por exemplo, se a empresa define, o AD define que se ter coluna que começa com credit, é uma coluna sensível. E você cria uma política de segurança, independente de data center, servidor, tipo de banco que vai estar aquela coluna. Então, ao invés de você definir um a um, você define essa política aqui e ela vai estar aplicada em todos os collectors. Por isso que o Guard é uma solução corporativa para ambientes heterogêneos, que dessa forma você consegue auditar de forma simples e todo o seu ambiente de banco de dados, ao invés de para cada servidor você ter que definir manualmente e de forma específica. Não, o Guardian é uma forma central e unificada para você definir suas políticas e regras de auditoria. Bom, então os números que nós apresentamos aqui sobre por que proteger seu banco de dados, deixa claro, né, que as empresas precisam se preparar para proteger seus bancos de dados, tanto pela lei e tanto pelos números crescentes de roubos de dados. E o Guardian, ele é uma das soluções hoje líder na sua atuação para proteger seus bancos de dados. Ok? Deixo à disposição o nosso contato, como sempre, todos os vídeos, para nos ligar, mandar e-mail, para discutirmos como que o Guardian trabalha, como que a gente pode realizar uma POC na sua empresa e também para bater papo, trocar informações que vocês pensam sobre a proteção de banco de dados. Muito obrigado e convido a vocês a assistirem os outros vídeos da Peralis, que nós demonstramos na prática como que o Guardian funciona. Muito obrigado.